A família como vai? Meu irmão venha e responda. Quem pergunta é o pai. A verdade não esconda. A família como vai? Meu irmão venha e responda. Quem pergunta é o pai. A verdade não esconda. A família como vai? Meu irmão venha e responda. Quem pergunta é o pai. A verdade não esconda. Agora eu pergunto o pai do Claudir, né? É a família como pai, né, pai do Claudir? Boa noite a todos. Então, nosso objetivo hoje é nós folharmos um pouco este livro proposto pela CNBB do setor da pastoral familiar, setor família, para nós então ir nos preparando para a Semana da Família. E a primeira coisa que eu queria chamar a atenção é que nós temos que tomar cuidado para nós não cairmos apenas num ativismo. Então a igreja nos propõe as ações e antes de nós entender a ação, nós já começamos a planejar e já pensar o que nós vamos fazer. E essa Semana da Família, então se pede que nós tenhamos esse cuidado. Não é apenas um evento, é um evento que tem uma finalidade. E a finalidade deste evento é esta pergunta que traz o título do livro, né? A família como vai? Então não é só nós assumirmos um dia da semana, nós virmos ali na missa ou no terço para nós marcarmos a nossa presença. Então ele tem um significado maior e um desafio maior para nós que vamos participar da preparação e a execução das atividades dessa semana. Então, antes de nós fazermos ou propormos a atividade, nós temos que entender a proposta para que nós possamos apresentar caminhos, sugestões que ajudem as pessoas a refletir como que vai a sua família. E aqui nós devemos ter presente, nós não estamos falando de família como se nós não fôssemos família. Nós temos que partir também da nossa. Como que vai a nossa família? Como que vai as famílias da nossa comunidade? Às vezes nós se empolgamos e queremos fazer grandes atividades, fazemos até essas grandes atividades, mas depois a gente não vê fruto, porque a forma como nós fizemos, ela não atingiu o objetivo. Então, antes de nós pensarmos em grandes coisas, que nós possamos se esforçar para aquilo que nós propor possa levar as pessoas que participarem a fazerem essa reflexão acerca da família. Então, mais do que nós prepararmos atividades, num primeiro momento, nós vamos tentar entender a proposta da igreja, quais os caminhos que ela nos sugere, para que nós então possamos oferecer uma proposta de celebração ou de oração que leve as pessoas a terem esta reflexão, a se questionarem, a pensarem como que vai a família e como que nós podemos ajudar a nossa família, o que nós podemos propor como caminho para que as nossas famílias possam cada vez mais viver sobre a graça e a proteção de Deus. Olharmos um pouco a história da família, olharmos um pouco os desafios que envolvem todas as nossas famílias, a realidade em que nós vivemos, a realidade que nós iremos viver, os nossos medos, as nossas preocupações. E quando nós olhamos para a história, para o passado, não é para nós termos saudosismo, mas é para nós tomarmos consciência da caminhada já feita, para nós valorizarmos os acertos e procurar não repetir os mesmos erros que às vezes nós cometemos no passado.
Então, em 1994, a CNBB propôs como tema para a campanha da fraternidade esta mesma pergunta: a família como vai? Toninho cantava ali o hino da campanha, o canto que era desta campanha em 94. Houve grandes reflexões, grandes momentos de oração, mas nós ainda estamos esperando a resposta. Como que vai a família? E aí nós devemos então pensar e ter consciência. Todos os anos nós devemos estar nos perguntando como que está a nossa família. Porque a família sofre os efeitos da sociedade. E nós vivemos numa sociedade em constante mudança, em constante transformação. Então nós precisamos estar atento para ajudar as famílias a absorver essa transformação, sem que elas percam a sua identidade, sem que elas percam ou se afastem da sua missão. Então foram muitas as reflexões, porém nenhuma conclusiva, porque a todo momento surge no meio da família propostas diferentes, situações diferentes que precisam ser pensadas, precisam ser rezadas e depois precisam ser assumidas por nós como missão. E uma das coisas que já criou tradição na nossa igreja é que diante dos desafios nós apenas amaldiçoamos as coisas. Nós olhamos tal realidade e nós começamos a amaldiçoar aquela realidade. Mas não adianta amaldiçoar. Nós temos que assumir as realidades presentes na nossa vida como um desafio da nossa missão. Não adianta nós dizer que a sociedade é corrupta, que a sociedade é isso, que a sociedade é aquilo, que isso não vai mudar a sociedade. A sociedade vai mudar quando nós irmos nos infiltrando nela e levando uma proposta diferente. Então a gente vê ao longo dos anos tantos pontos negativos que são elencados, que destrói, que acaba disseminando as famílias. Aí vem a pergunta: e o que eu fiz para superar esta realidade? Qual que é a minha contribuição como família, como igreja, como povo de Deus, para que esta realidade seja superada? E a realidade, às vezes, que a sociedade nos impõe, nós não podemos ser indiferentes diante dela, porque a nossa indiferença significa que nós já tomamos um partido, que nós já aceitamos ela. Então nós precisamos, com inteligência e sabedoria, propor caminhos que levem as pessoas a uma reflexão para não assumirem como valores dentro do contexto familiar aquilo que não é saudável. Então em 94 já se vislumbrava toda essa dificuldade, todos esses desafios que de forma mais concreta nós estamos vivenciando hoje no seio da família. Então já nos abria para esta reflexão, já nos convidava a nós irmos nos preparando para nós termos então não só consciência, mas nós termos assim coragem para enfrentarmos. E aquilo que eu dizia na missa de São Pedro e São Paulo: a força do diabo não vai prevalecer sobre aquilo que é de Deus. Então às vezes parece que falta nós acreditar nisso, porque quando se arma a tempestade nós já estamos desesperados, nem aconteceu ainda, nós já estamos contando os estragos, né? Então não podemos, vamos ter fé, né? E aí o medo faz com que a gente se encolha e que nós acabamos fugindo, não assumindo isso como uma missão, como uma proposta de vida. Depois então, a Hora da Família deste ano, ela vem repropor esta pergunta, para que, então, mais do que nós fazermos grandes celebrações, nós temos que, de forma muito inteligente e sábia, levar as pessoas a refletirem sobre esse tema. E a nossa família, como vai? Porque a gente fala às vezes muito no geral: a família está sendo bombardeada. Tá, mas e a tua família? Está passando por isso?
Diante dessas dificuldades, aonde você se agarra? Quais são, digamos assim, os meios, os caminhos que você busca ou que você já buscou quando passou por isso para vencer essas dificuldades? É isso que nós devemos trazer para a reflexão, porque senão se torna uma reflexão muito teórica e nada prática. Aí nós voltamos para casa, feliz porque estava cheia a igreja, tinha um monte de gente, mas frustrado porque não conseguimos atingir ou fazer com que surgisse desta reflexão, caísse algumas fichas, que as pessoas tomassem consciência do valor, da importância da família e principalmente de como enfrentar os desafios que a família passa. Pode ir à frente? Então, para respondermos esta pergunta, nós precisamos pontuar duas realidades. Então veja como é interessante nós entendermos todo o contexto. Então, para responder de forma consistente essa pergunta, a família como vai, nós precisamos primeiro identificar quais são os rostos das nossas famílias, quais são as realidades das famílias que nós estamos se dirigindo. Porque senão nós corremos o risco de fazer um discurso bonito, mas fora do contexto. Aí a pessoa vem, olha, mas não consegue se sentir envolvida. E quando a gente não se envolve, a gente não se compromete. Então nós precisamos elencar, ter consciência, qual é o rosto das nossas famílias hoje. Se nós fosse descrever a realidade das famílias da nossa comunidade hoje, quais são os problemas, os desafios que elas enfrentam? Aí é genérico nós dizer, enfrenta os desafios que todos enfrentam. A gente diz tudo e não diz nada. Então nós temos que aprender a pontuar de forma objetiva, porque quando a gente pontua de forma objetiva, nós tomamos consciência daqueles desafios que nós estamos passando. Então, se nós fosse olhar hoje a nossa realidade de comunidade, nós quase nunca falamos, mas tem ou não tem famílias que sofrem com o problema de drogas? Temos. Tem ou não tem famílias que sofrem o problema do desemprego? Famílias que passam necessidade, famílias que têm problema de relacionamento, famílias que encontram problema entre pai e filhos, dificuldade de se entenderem. Só que às vezes a gente camufla, passa aquela imagem, às vezes faz a semana da família, está todo mundo ali bonitinho, daí a gente faz algumas encenações, todo mundo chora, todo mundo se abraça, e a gente fala que lindo. Só que não trabalhou aquela ferida que está corroendo. Quando é na outra semana, tudo começa de novo. Aí o calo começa a crescer, logo estoura, vira ferida e assim vai acontecendo. Então que a gente tenha esse cuidado para nós tentarmos ir trabalhando isso, conhecer as realidades e sermos prudentes na hora de trabalhar as realidades. Porque outro costume nosso, na nossa tradição da igreja, é a gente apenas apontar os problemas. E a gente não consegue ver nada de positivo. Então a gente tem que olhar as sombras, que são os problemas, os defeitos, mas vamos também olhar as luzes. Porque mesmo em meio a tantas distorções, a tantos desafios, há grandes trabalhos, há grandes luzes, que é a família. Por mais, às vezes, por desestruturação que ela passa, ela não perde a sua missão e ela não perde a sua importância. É que às vezes, tudo aquilo que nós vivemos no contexto familiar, diante de um problema, nós desconsideramos tudo aquilo que foi bom, Aí ficamos ali vivendo a amargura daquele momento difícil. Os momentos difíceis são para serem superados. E o primeiro passo para vencer os momentos difíceis é tomar consciência dos momentos bons. É ter vivenciado os momentos bons com intensidade. Porque aí então fica sempre o aprendizado, que esses momentos trouxeram para a nossa vida.
Depois, uma segunda realidade que nós precisamos ter consciência clara para podermos responder essa pergunta: qual é a natureza e a que vocação a família é chamada? Qual é a natureza da família? Aí facilmente assim, a natureza da família está fundamentada na Sagrada Família, lá no projeto de Deus. Mas o que isso diz para mim? Não pode ser apenas uma coisa decorada. Isso tem que refletir na nossa vivência. Porque quando nós nos questionamos e quando nós assumimos essa realidade na nossa vida, nós vamos ter um comportamento diferente dentro do seio da família. Quem que mais causa dor e sofrimento nas famílias? São os próprios membros da família. Não são, a gente às vezes fica querendo catar no ar os problemas. Não, é nós mesmos lá dentro. Então, a gente não pode, temos que voltar de novo, todo mundo, pai, mãe, filhos, a trabalharmos esta realidade. Qual é a natureza da família? Aonde está fundamentada a família? Quais os valores que devem reger a família? E aí depois também termos claro qual é a vocação da família. Não é só gerar filho, não é só tirar foto bonita e pôr num quadrinho em cima da estante para dizer que tem uma família. Então a vocação da família é um estar a serviço do outro, é um gastar a sua vida para ajudar o outro. E aí nós vamos percebendo, não existe família perfeita, porque nós não somos perfeitos. A família, assim como qualquer cristão, a família passa por um processo de santificação. E essa santificação vai acontecendo na medida que cada um de nós assumir a nossa missão, a nossa vocação dentro da família. Se o pai não assumir a sua vocação de pai, se a mãe não assumir a sua vocação de mãe, e se os filhos não assumirem a sua vocação de filho dentro da família, a coisa também não vai acontecer. Nós podemos estar cheios de boas intenções, mas os momentos conflitantes vão aparecer. Então que nós também possamos ajudar as pessoas a terem clareza desta realidade, saber qual é a natureza e a que vocação a família foi chamada a desempenhar. Dentro desse contexto, se nós abrirmos essa discussão, essa reflexão, com certeza nós vamos ajudar ou vamos propor caminhos muito importantes e significativos para que as famílias possam dar passos, não só dentro do contexto religioso de vir à igreja, mas também de convivência, de relação entre pai, filho, marido e mulher, porque às vezes nós até vamos na igreja, mas o problema está lá dentro de casa, O problema está quando um olha na cara do outro. Aquilo que nós dizíamos ontem, 4, 5 palavras, a gente já está se ofendendo. Então a gente tem que rever que uma das vocações da família é a suportação. Mas a suportação não no sentido assim de suportar por suportar, mas suportar o outro no sentido de não fechar o canal do diálogo, porque quando a gente não suporta o outro, nós já colocamos uma barreira entre nós, e aí então está cortado de forma definitiva o diálogo que proporciona o crescimento, que proporciona o amadurecimento de ambas as partes. Então, num primeiro momento, uma suportação para que sempre esteja aberto a possibilidade do diálogo, da confiança, da aproximação um do outro, para que a gente então possa ir superando os entraves que vão aparecendo na nossa vida. Então, em 1994, dando uma visão geral de como que se encontrava a nossa sociedade, muitas famílias nessa época viviam o drama do desemprego, da instabilidade causada por a inflação descontrolada, crises políticas, tivemos até o impeachment de um presidente e tantos outros escândalos de corrupção, de miséria, de fome. E aí ele faz então a pergunta: e como que está a família dentro desse contexto? Como que nós vivenciamos como família esta realidade?
Se nós olharmos hoje, o ambiente não mudou muito. Dentro do contexto social, há a crise do desemprego, há de novo o problema da corrupção. Pouco tempo já saiu um outro presidente, teve o impeachment, e assim vai se sucedendo. Só que o que nós percebemos? Os fatos passam, mas a família continua. Ou arrebentada, ou inteira, ela continua. Porque a família, assim como a igreja, ela é uma instituição divina. E aquilo que é de Deus não termina. O homem pode usar de todos os seus artifícios, como já usou na história, mas a família permanece. Ela pode mudar um pouco a configuração, ela pode se apresentar um pouco meia, digamos assim, com vários hematomas, faltando alguns pedacinhos, mas a família se mantém. Ela se mantém. Então, as transformações, os desafios da sociedade, eles não conseguirão destruir de forma definitiva a família. Agora, nós precisamos colaborar para que o sofrimento causado por estas transformações sejam os menores possíveis. Nós não temos o poder, digamos assim, de extinguir todos os problemas que afetam a família, mas nós temos o poder de amenizar, nós temos o poder de, pelo menos, confortar, dar um pouco, digamos assim, um alívio para estas realidades. E é dentro desse contexto que nós então somos chamados a agirmos. E ele apresenta então, este ano, uma novidade. E ele vai dizer assim, que a novidade que a Hora da Família deste ano apresenta, de forma um pouquinho mais do que a realidade de 1994, é que no contexto atual, a família, na igreja, ela está assumindo um papel mais central e decisivo, que esperamos que irá crescer ainda mais. E aí agora eu volto de novo para a nossa realidade. Então, no estudo geral no Brasil, fala que de 94 até agora, 25 anos, então de lá para cá, de positivo, se encontra esta realidade, que as famílias estão mais, digamos, envolvidas, estão assumindo mais com a igreja esta missão de unidade, de se fortalecer para vencermos os desafios. Aí a pergunta que nós devemos responder para nós, que somos todos de pastorais e movimentos: nós estamos vendo na nossa comunidade as famílias assumirem mais isso? Se nós não estamos vendo, nós não estamos conseguindo envolvê-las. Então temos que dar esse passo. E agora precisamos todos, isso não é lição só de um, é de todos nós a missão de rever o que nós podemos propor, por onde nós podemos começar, para que as famílias possam se envolver e assumir junto com a igreja esta missão. E aí nós vemos claramente o desafio pastoral. Nós não podemos apenas parecer ser, nós temos que ser. Então, às vezes, nós se contentamos em fazer grandes eventos e enchermos a igreja. Mas isso não basta. Nós temos que ver se isso está fazendo com que aqueles que ali estão esteja também mudando a sua convivência na casa, no trabalho e na sociedade. Porque senão se torna um ativismo, e quando a gente não vê os frutos espirituais, a gente se cansa e desanima. Então, se nós estamos começando a cansar nas nossas atividades, e estamos dizendo: olha, o fardo está pesado, eu não aguento mais, esse é um sinal de alerta, que nós temos que rever a forma como nós estamos fazendo as coisas. Porque quando nós fazemos no sentido que busca atingir os seus objetivos, sempre a colheita acontece. E quando acontece a colheita, vem a alegria.
E a alegria supera todos os desencontros, todas as feridas que a gente teve no tempo que esteve cultivando aquela atividade. Agora, quando chega na hora da colheita e não tem, só o que sobra para nós é as marcas que ficaram das feridas criadas ao longo do processo. E hoje, uma das propostas da igreja para contribuir e auxiliar para que a família possa ir assumindo a sua vocação é inseri-las dentro do projeto de iniciação à vida cristã. Se a família é obra de Deus, criação divina, não tem como a família viver serenamente se ela vive distante de Deus. E aqui uma crítica, não me leva a mal, mas nossas famílias vêm pouco na igreja. Inclusive as das pastorais e dos movimentos. Com certeza tem muitos que passam o final de semana sem vir na missa. Aí pegamos lá o Evangelho de João. Não é que eu queira que vocês venham me ver na missa, não é essa a finalidade. É que o que diz o Evangelho? Se nós não estamos ligados à videira, nós não vamos dar fruto. E qual é a forma que mais nos liga à videira, que é Cristo? É a comunhão, é a palavra. Então não é só um hábito de vir à missa, mas a missa tem um valor e uma importância significativa na nossa vida. Tem um valor significativo na nossa vida. E aí eu volto de novo, vocês vão me perdoando. O que eu percebo em todas as vezes que a gente faz semanas de oração? Que as pessoas só vêm no dia que é a pastoral dela. Não vem nos outros dias, não vem. É só pegar, se o Roberto tiver as fotos, as filmagens lá, vocês podem conferir lá, que 15% pode ser que venha. E aí? Né? Então isso eu acho que nós temos que fazer, não é uma crítica por criticar, eu acho que nós temos que fazer uma reflexão. Se nós estamos cansados, então assim como eu, como você, como o outro tem compromisso, os outros também têm. Então se todo mundo pensar assim, não precisa vir. Então daí nós não precisamos preparar. Vamos fazer um dia só para pastoral familiar, um dia só para a RCC, outro dia só para outra pastoral. Onde está o sentido de igreja? Então se todo mundo está cansado, tem um monte de coisa, então não vamos fazer nada. Aí vem a pergunta, onde está a prioridade? Então tem momentos, e não é o ano inteiro, né? Não é o ano inteiro, que a gente tem que ter consciência disso. São momentos. Nós temos o quê? 2, 3 no ano? 2, 3 no ano. Então é priorizar aquele momento, é dar um testemunho daquele momento. E aí se nós não testemunhamos, como é que nós vamos atrair outros? Não atraímos. Então isso só para nós pensarmos. E não é uma questão que eu vou ficar lá com a carteirinha cobrando, mas nós temos que ir tomando consciência do valor e a importância de participar, de estar presente. Porque a impressão que dá é que eu só é importante aquilo que eu faço. Eu não consigo sentar no banco e ouvir o outro fazer. Isso é orgulho. Quando nós temos dificuldade de sentar no banco e ouvir o que o outro tem a dizer, o que o outro vai fazer, é orgulho. Então, e daí nós deixamos de aprender. Nós deixamos de aprender. Então temos que ir também criando em nós esta consciência. Às vezes nós temos que parar. Eu sempre bato na tecla: grupo de pastoral e movimento que não reza a sua missão, não vai para frente. Porque daí o que acontece? Se torna um ativismo. Ele reza bastante naquela atividade que ele está fazendo, mas rezar um momento para que, digamos assim, rezar aquele momento que ele vai apresentar é diferente. É diferente. E nós precisamos ter esses momentos, porque quando nós vamos lá fazer, a gente se prepara e a gente vai com outro espírito no coração.
Nós vamos lá para uma outra missão, mas nós temos que também abastecer o nosso espírito. Ninguém dá aquilo que não tem. Ninguém dá aquilo que não tem. Então temos que também ter esse cuidado, e não vamos deixar aqui a Semana da Família parta por esse rumo, né? Vamos fazer um esforço. Se eu não posso ir em todas, vou pelo menos em duas, que já é um progresso, né? Se no ano passado eu fui só numa, esse ano eu vou em duas, né? Outra coisa, nós não divulgamos, né? A gente vai, acha bom, mas não fala para o outro. Então também falta esse profetismo no sentido assim de anunciar. Agora, faz qualquer coisa de errado, todo mundo fica sabendo no outro dia. Agora, as coisas boas a gente não anuncia. Então temos que anunciar aquilo que é bom. Foi lá, gostou, convida outro. Que é assim que nós vamos criando essa rede. Senão, nós podemos fazer 1000 panfletos, 1000 adesivos e colocar em tudo quanto é canto, que não vai crescer. Pode passar à frente? Então, passado a questão do contexto, né, que é ter uma visão da realidade, nós vamos para o texto. Creio que a grande provocação que o texto propõe, que eu creio que vai, se bem utilizado, vai nos ajudar a fazer um grande caminho, é o tema: a família como vai? E aí então vem uma interrogação de novo. Qual é a implicação, o aspecto determinante desta interrogação? O que essa interrogação quer nos dizer? Qual é o impacto que ela causa em mim quando eu me deparo com essa afirmação, com esse questionamento? A família, como vai? E aí então eu trouxe apenas um dos aspectos, são tantos, para nós refletirmos. Que todos os agentes de pastorais e movimentos, ação missionárias, tenha este tema como ponto de partida. Então, aquilo que vai causar impacto é que a missão da família é de toda a igreja. Porque sendo a família uma instituição divina, não tem como eu ser igreja e não me preocupar com a família. Não tem como eu ser igreja e não me colocar a serviço desta realidade. Então, que todos os movimentos pastorais, todas as ações missionárias possam ir tomando consciência disso, que a família faz parte também da sua realidade de trabalho, da sua realidade de vivência da fé. Isso vai fazendo de nós, vai fazendo com que a gente crie um corpo, se torne mais forte. Se torne mais forte. Não é uma realidade relegada a um pequeno grupo. A família faz parte da essência da igreja. Da essência da igreja. Então aí nós temos que eliminar a tentação do espírito de competição e abraçarmos a causa de Cristo. Abraçarmos a causa de Cristo. E quando a gente fala desta realidade mais de comunhão, não significa negar ou não fazer mais aquilo que é específico da sua pastoral e do seu movimento. Isso você tem que fazer sempre. Mas esses assuntos ou propostas de serviço que abrange toda a igreja, é aquele a mais que nós temos que fazer. O que Jesus diz, Se você fazer o mesmo que os outros fazem, qual é a diferença? Então a gente faz aquilo que é próprio do nosso movimento, da nossa pastoral, que alimenta e mantém a nossa identidade, e esse a mais nós devemos estar envolvidos naqueles temas, naqueles assuntos que são de toda a igreja, que abrange toda a realidade da igreja, que não pode ser relegado a um pequeno grupo. A evangelização é missão e dever de todo cristão. Pode passar? Dentro desta perspectiva, então os 7 temas, eles têm esta missão de nos ajudar, de nos impulsionar, de nos orientar, para que a gente possa fazer dessa Semana da Família uma ação conjunta da igreja em favor da família, que é o alicerce da igreja. Aí nós temos
os 7 temas. Então somos convidados a refletir sobre a iniciação à vida cristã, que deve começar no seio da família, pois é nela que devemos, por primeiro, conhecer e aprender a amar a Deus. Refletir sobre a realidade da família em nossos tempos não é tarefa fácil, porque em todos os momentos enfrentamos situações que fragilizam a vida da família, causando a necessidade de fortalecimento da vivência familiar, para que essa não perca sua direção. Reforçar a família como defensora da vida seja talvez a tarefa mais importante e mais desafiadora de nossas famílias nesses últimos tempos. Mas a família, obra-prima do nosso Deus, não pode se esquivar da sua missão. A pergunta, a família como vai? Continua a ser também para a igreja um desafio, não só por causa da complexidade que responder a ela, a complexidade que responder a ela envolve, mas principalmente porque também o mundo parece esperar a resposta para ajudá-la a não ferir mais a própria família, que não deixou de ser célula da sociedade. Então veja, que não existe uma mágica. Se nós não propormos e não respondermos como que está a nossa família, a sociedade também não tem como ela, ou aqueles que estão à frente dela, formas de propor caminhos que firam menos a família. Então o nosso silêncio, o nosso acomodamento é alimento para aqueles que promovem ações que ferem e que machucam a família. Então nós precisamos às vezes também se levantar, se unir para gritar as nossas dores, gritar as nossas dores. E gritar as nossas dores não é brigar, não é fazer escândalo, mas é propor reflexões maduras, construtivas, para que a nossa dor também seja levada em consideração, que a nossa dor também possa ser ouvida por aqueles que estão à frente, por aqueles que têm o poder de designar as coisas. O nosso silêncio dá a eles um cheque em branco, eles vão fazendo o que eles querem, porque eles não têm consciência. Quem não tem consciência não sabe o que faz. Às vezes pode estar fazendo as piores coisas, mas para ele está tudo certo. Aí quando é questionado, ele fala, mas ninguém falou nada, todo mundo ficou quieto, todo mundo aceitou, Então a gente também tem que aprender a se articular, chorar, mas também gritar, para que eles possam, para que a nossa dor, o grito da nossa dor também possa ser ouvido. O Papa Francisco, em 2018, quando no sínodo, acho que da família, em agosto de 2018, ele conclamava, volta um slide para mim, não é disso aí mesmo, ele conclamava e exortava as famílias a refletirem acerca da sua importância e o seu valor na igreja. E ele fazia isso de que forma? Questionando as famílias a imaginarem como seria o rosto da igreja sem ela. Então, isso também serve para nós. Qual é o rosto da minha comunidade sem eu lá? Às vezes a gente não reflete. Às vezes a gente tem aquela crise de se achar tão indiferente, tão pequenininho, que a gente acha que não é importante. Mas então olha, tenta imaginar a tua comunidade, a tua igreja sem você. Tenta imaginar a tua família sem o teu rosto. Aí nós vamos perceber o valor e a importância que cada um de nós tem, que cada família tem. E isso deve então nos motivar a se fazer presente, a se fazer presente. E nós só conseguiremos refletir a nossa comunidade, a nossa família, sem nós estarmos lá, se nós estivermos envolvidos nela. Porque se nós não conhecemos, se nós não temos nenhum afeto, nenhum sentimento por esta realidade, ou pela família ou pela igreja, eu não vou querer estar lá.
Então para mim vai ser normal o meu rosto não estar lá. Vai ser normal, que é o que acontece de forma muito frequente. Então quando nós não temos afeto, quando nós não desenvolvemos amor por aquilo que nós fazemos, pela nossa família, por todas as realidades da nossa vida, até mesmo pela igreja, nós ter o rosto lá ou não ter naquilo, não vai ter importância, não vai ter peso nenhum. Então o Papa chamava a atenção para esta realidade. Se é importante para você, se você ama a tua igreja, tu não vai querer ver ela desfigurada pela falta do teu rosto. E o nosso rosto aparece na medida que nós nos envolvemos, na medida que nós participamos. É desta forma que nós vamos então dando este rosto diferenciado e positivo à igreja e à família. Pode ir à frente? O tema, ele foi sugestionado a partir de uma história de Santo Expedito. Eu vou ler a historinha aqui para ficar mais clara, né? Então, Santo Expedito fazia parte do exército romano. Levava uma vida de excessos, até que um dia teve um encontro com Deus e se converteu. Sua fama de santo, das causas justas e urgentes, veio de um episódio onde um espírito do mal apareceu-lhe, e em forma de corvo, dizendo então a Expedito: cras, cras, cras. Esta palavra em latim significa amanhã, amanhã, amanhã. Enganador que é, eis a proposta do maligno: deixa para amanhã, não tenha pressa, adie a sua conversão. E sem titubear, Expedito pisoteou o corvo, esmagando-o e gritando: hoje, hoje, hoje. Então veja que o tema, ele quer nos trazer a esta realidade. Não vamos adiar mais aquilo que nós devemos e podemos fazer pelas nossas famílias. Não podemos mais adiar. E aí volto de novo naquele contexto. Essa família é obra, criação de Deus. Ela só será forte e sólida se ela estiver conectada a Deus, se ela estiver sendo conduzida pelos valores de Deus, se ela estiver sendo alimentada pela palavra e o próprio corpo e sangue de Cristo. O tema então, a Hora da Família deste ano, 2019, é um resgate à nossa própria consciência. Um questionamento que exige de cada um de nós uma explicação ou um testemunho eficaz de como vai a nossa família. Qual é a finalidade, então, deste tema? Fazer as famílias a refletir sobre a sua razão de ser. Essa é a finalidade do tema. Por que eu sou família? Qual é a razão de ser da minha família? E veja que são questionamentos que a gente poucas vezes faz. Eu lembro que um dos retiros nossos foi ano passado, retrasado. Primeira proposta de momento de reflexão que o pregador fez, ele perguntou assim, colocou para nós responder: qual é o sentido da minha vida? Por que eu vivo? Qual é a razão da minha vida? E nós passamos uma manhã inteira, quase um dia inteiro, e você tem dificuldade de apresentar razões, porque são perguntas que a gente nunca se faz e que são necessárias ser feitas. Porque se a gente não sabe a nossa razão de ser, qualquer coisa para nós serve. Então, se nós não temos claro qual é a razão de eu ser família, qualquer valor que me é apresentado, para mim está bom. Mesmo que esse valor venha, às vezes, a destruir a nossa família ou a criar problemas na nossa família. Então, o tema tem essa finalidade: levar as pessoas, todos nós, a buscarmos fazer essa reflexão. Qual é a razão de eu ser família? Por que eu sou família? E aí, a partir disso, nós vamos então encontrar suporte e vamos encontrar caminhos para nós levarmos à frente a nossa razão de ser família.
Então, quando a gente consegue responder de forma bem profunda e clara, dar sentido àquilo que eu estou vivendo, não será 1, 2, 3 ou os desafios do dia a dia que vão me tirar daquele horizonte. Agora, se eu não tenho um horizonte, qualquer vento vai mudando a rota da minha vida. Vai mudando a rota da minha vida. E aí a gente cai às vezes ou na lamentação, ou a gente se deixa levar. Deixa a vida me levar. Para onde vai, tá bom, né? E em qualquer lugar a gente não é feliz. Aí volta aquela frase do Dom Mauro, que é tão batida, mas é atual. É vocação acertada, futuro feliz. Então, se você se deixa levar para qualquer lugar, você vivendo como família, tu não vai ser feliz. Nos lugares incertos, tu não vai encontrar paz. Nos lugares incertos, tu não vai encontrar amor. Tu não vai encontrar alegria. Então, nós precisamos ajudar as pessoas a ir resgatando, fazer essa reflexão. Então, sempre naquilo que nós vamos propor como atividade, que a gente tenha esta finalidade. A finalidade de toda semana é essa frasezinha aí. Se resume a isso: ajudar as pessoas a fazer esta reflexão. Tem mais alguma coisa no slide ou acabou? Então, dentro deste contexto, então, nós vamos ter, vocês receberam também, tem uma folha ali, com algumas atividades que vão ser desenvolvidas na Semana da Família. E aí as pessoas começam a se perguntar: padre, tá, mas o que eu faço? É a partir desse contexto que nós temos que então propor caminhos. Aí às vezes as pessoas falam: mas lá, não sei quantos anos atrás nós fizemos isso, foi muito bonito. Eu não estou dizendo que não foi, mas nós temos que se perguntar assim: para a finalidade que nós queremos, ele vai ser bom? Ele vai ser bom? Então isso não significa a gente ser enjoado ou a gente não querer refazer alguma coisa, mas nós temos que se perguntar, pelo objetivo que a semana propõe, ele se enquadra? Ele se encaixa? Isso a gente tem que ter claro, porque às vezes pode ser uma coisa tão simples, mas que abraça de forma plena a proposta, e aí então a gente vê que as coisas vão acontecendo, né? Então, o primeiro tema que ele nos propõe, ele vai falar família e a iniciação à vida cristã. E ele nos propõe como texto a ser refletido Mateus 12, 46 a 50. E aqui então nós vamos fazer um combinado. Quando tem o texto bíblico, se é o Evangelho e vai ser missa, se usa esse. E quando vocês forem procurar na Bíblia o texto de Mateus, vocês vão olhar do ladinho da Bíblia, vai ter as indicações de outros textos de leituras que podem ser usados, que são temas que correspondem a este Evangelho, porque daí não vai pegar uma leitura com um tema Evangelho com outro. Então é só porque todas as Bíblias têm, você pode olhar do ladinho, tem lá Mateus tal, tem lá a correspondência de textos que são semelhantes ou que vêm na mesma direção daquilo que é proposto o texto do Evangelho. E veja que interessante o texto desse primeiro dia: família e a iniciação à vida cristã. O texto fala que Jesus está evangelizando, anunciando, ensinando, e de repente chega alguns discípulos, algumas mulheres, até a mãe de Jesus, e eles vão lá dentro e começam a perturbar Jesus: ó, tua mãe e teus irmãos estão aí. E aí então o que ele diz? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que seguem, acolhem a palavra de meu Pai. Então, a razão de ser de nossa família é estarmos em relação à proposta que Deus tem para a família. É ali que nós vamos encontrar o caminho, as orientações, a iluminação para a nossa caminhada de fé. E aí a gente vai percebendo algo que é muito interessante. Jesus nunca faz as coisas sozinho.
Você pode ver que todas as indicações de mudança de vida, de conversão, de assumir compromisso, ele faz a parte dele, mas ele deixa sempre uma parte que envolve a pessoa. E aí volta de novo aquela questão. A família, ela tem que estar, de uma forma ou de outra, ligada àquilo que é de Deus. E veja que o mundo moderno, ele nos dá muitos motivos para nós se afastar de Deus. Porque ele vai dizer, mas eu não tenho tempo, eu não tenho isso, daquilo, aquilo outro, e vai. Então nós temos que achar uma forma, dentro dessa agitação do dia a dia que nós vivemos, para nós estarmos em conexão com Deus. Pode não ser a forma antiga, daquilo que tudo acontece na igreja ou está lá, às vezes não é possível, mas nós não podemos perder esta nossa ligação com Deus. Quando nós perdemos, quando Deus não é mais aquele que ilumina e conduz a minha família, nós estamos à deriva, a sofrermos, digamos assim, a influência de todos os males do mundo, de todos os males do mundo. Então são realidades que a gente tem que ir tomando consciência, porque às vezes nós queremos preservar e nós queremos fazer tanto pelas nossas famílias, mas não fazemos o correto. Aquilo que o Evangelho de domingo dizia, Maria e Marta. Marta fez tanto, mas não fez o necessário. Ela fez aquilo que não era importante. Ela fez aquilo que não trazia vida, aquilo que não preenchia o vazio existencial que ela tinha. Então o que Jesus pede? Que nós saibamos discernir e escolher aquilo que realmente vai fazer a diferença na nossa vida, na vida da nossa família. Depois o segundo tema, a realidade da família contemporânea. E é aquilo que eu dizia ontem também. Se nós formos apontar a realidade das famílias de hoje, nós não podemos correr o risco de nós só amaldiçoarmos as coisas. Aí nós vamos dizer que as redes sociais é o problema, o celular é o problema, o ativismo é o problema, é tantas oportunidades, é tantas ofertas, mas estas coisas só acontecem se eu dizer sim, se eu aceitar. Então, enquanto nós demonizamos as coisas e não tomamos consciência que a demonização está nas atitudes e na forma como nós conduzimos a nossa vida, não vai ter mudança. Olha, uma época o problema maior era a televisão, né? Nossa, aquilo era... A televisão passou. Depois veio o celular, né? Daí tinha o tal de Orkut, passou. Depois veio o WhatsApp, os e-mails, agora tem Instagram, tem tantas coisas. Tudo isso vai passar. E amanhã ou depois vai ter outra coisa mais inovadora. Por quê? Porque o vazio do ser humano é tão grande que ele nunca se satisfaz. Ele está sempre buscando, mas busca as coisas erradas. Busca as coisas erradas. Então, esta é a realidade contemporânea que nós vivemos. Nós não é amaldiçoar as coisas, mas nós devemos ajudar as pessoas a tomarem consciência que nós devemos desenvolver uma reflexão para identificar o que está faltando na minha vida. O que me causa essa crise de sentido, essa crise de viver, essa não vontade de fazer as coisas, essa depressão que às vezes toma conta de todos nós, que nos aborrece, que nos desanima. É isso que nós temos que buscar. E não vamos dar tiro nas coisas. Começa na gente. É a nossa mudança de atitude, a nossa mudança de comportamento, é rever as nossas escolhas, e saber escolher aquilo que é saudável para nós. E nós já temos prova disso, que aquilo que o mundo produz não satisfaz o anseio do homem. Quantas inovações o mundo já fez? E nós cada vez mais desesperados, correndo atrás das coisas. Parece que nada está bom, né? Sempre nós estamos com um sentimento que preciso mais, que preciso mais. Não é que nós precisamos mais, nós precisamos aquilo que é correto, aquilo que é necessário. Às vezes a gente tem o supérfluo de forma exagerada
e carece na nossa vida aquilo que é determinante, aquilo que é bom. Depois do terceiro dia, nós vamos trabalhar o tema família, vocação e juventude. E aqui volta aquela realidade de nós buscarmos esta reflexão, primeiro acerca da fundamentação e qual é a vocação da família. E depois, quando fala de vocação, é responder aquela pergunta: por que eu vivo? Porque quando nós tivermos clareza, ou pelo menos um indício do porquê que eu vivo, qual é a minha missão no mundo, vai ficar muito mais fácil de eu escolher a minha profissão, de eu escolher o meu estado de vida, porque daí eu sei por que eu vou escolher, aquilo vai me ajudar nesta realidade. Agora, enquanto não se pensa, não se busca isso, a gente vai fazendo por, digamos assim, por eliminação. Então hoje eu acho que é isso, então eu vou assumir esta realidade. Mas se não dá certo, eu também largo, eu posso ter outra opção. E assim a gente vai escolhendo a vida inteira e nunca se vive nada. E principalmente dentro da juventude, hoje o grande desafio é esse: ajudá-los a discernir e a escolher algo que venha de encontro também aos seus anseios. Depois, o quarto dia, rapidinho, 10 minutinhos eu termino. O quarto dia vai falar família e as políticas públicas. Dentro desse texto, aquilo que eu dizia antes, de nós buscarmos meios e formas de nós gritarmos as nossas dores, fazer com que as nossas dores sejam ouvidas, para que nós possamos também ter o conforto de leis, de projetos, de uma sociedade com princípios que favoreçam a vida, não que destrói a vida, não que nos mate, não que nos afaste um dos outros, não que faça de nós um adversário do outro, né? Tudo dentro desta perspectiva. Depois nós temos no quinto dia, família defensora da vida. Então aqui começa um estudo mais aprofundado de qual é a função, a natureza da família, a missão da família. Primeira missão da família é defender a vida. Mas a vida não é só defender a vida para que a criança não seja abortada. Adianta a criança não ser abortada, mas depois morrer numa lata de lixo? Morrer numa cama de hospital, sem remédio, sem atendimento? Ali também são tantos abortos. Então a família também é chamada a se envolver dentro desse contexto para defender a vida na sua plenitude. Defender sim, lá no início da vida, mas também dar condições, acompanhar, para que a vida não seja ceifada depois de constituída. Depois o sexto ponto vai falar o matrimônio e a família no plano de Deus. E aí então nós vamos começar a buscarmos caminhos, propostas que o próprio Deus, o próprio Pai nos propõe para nós vivenciarmos esta graça, esta beleza que é vivermos em família. E aí volta aquilo que nós já falamos várias vezes. O primeiro princípio é o amor. A família dentro do plano de Deus, o princípio básico é o amor, mas tem como referência a forma como Deus nos amou. Um amor que não vive para si, um amor que precisa se tornar concreto na vivência do outro, é viver para o outro. É desta forma que Deus nos amou. E aí nós vamos ver, essa é a vocação da família. Então, se eu quero montar uma família para que todos trabalhem para mim, que façam os meus gostos, as minhas vontades, não vai dar certo. Então nós temos que formar uma família não por necessidade ou por carência. Nós temos que formar uma família para, como família, nós podermos crescer em todas as dimensões, principalmente na santidade. Principalmente na santidade. Depois vem o sétimo encontro e o último, que ele vai então refletir esta realidade. Diante de tudo aquilo que foi proposto, a realidade em que vive a família, aquilo que é o sonho de Deus, aquilo que é a proposta de Deus para a família, então a reflexão que se faz: e nós hoje, como está a nossa família? Como está a nossa adesão a essa proposta?
Como que eu estou me comprometendo com esta realidade de família proposta por Deus e demonstrada a nós de forma concreta na Sagrada Família de Nazaré? E assim nós vamos encerrando a nossa Semana da Família. E aí nós vamos perceber que a Semana da Família, por mais que ela tenha 7, 8 dias descrito, ela não termina ali nesses 7 dias. Esses 7 dias são momentos para nós motivarmos as famílias a refletir o máximo possível aquela proposta, aquele caminho que a igreja nos sugere. Então não termina no Dia dos Pais, melhor, no sábado seguinte. Ela deve se tornar caminho na nossa vida. Então por isso que quando nós propormos as atividades que foram propostas, a gente possa fazer com amor, a gente possa fazer com empenho. Pode ser que tenha pessoas que não vão valorizar, pode ser que tenha lá dificuldades no meio de fazer o trabalho, mas tu não está fazendo para eles. Você está fazendo por obediência a Cristo, e quando nós fazemos por obediência a Cristo, isso se apresenta como um caminho para que o outro possa se aproximar mais de Deus, possa vivenciar mais a graça de Deus.